Bom dia, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele abençoe todas as famílias, o pão, a veste, o trabalho de cada um. Devemos dar graças a Deus e não nos esquecermos dos benefícios que Ele tem feito a nosso favor. O Salmo de número 103, Salmo de Davi, ele diz assim no primeiro e segundo verso: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, Davi conversando com a sua alma, dizendo a ela para não esquecer dos benefícios do Senhor, do que Ele tem feito a seu favor. Em Apocalipse capítulo 2, na carta de Éfeso, Jesus diz assim no verso 5: Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então lembra-te de onde caíste e arrepende-te. A lembrança dos benefícios feitos pelo Senhor é justamente para não nos esquecermos. A ordem do Senhor para os israelitas era todos os dias ler a lei, colocar nos umbrais das portas, colocar como testeira, e os pais deveriam se reunir, ensinar, para não haver o esquecimento, né? Porque o esquecimento levaria eles a praticar a abominação, esquecer dos benefícios do Senhor. E Davi clamou. Ele falou com a sua alma: não te esqueças dos benefícios do Senhor. E quando Jesus instituiu a ceia, quando ele participou da última Páscoa, então ele instituiu a ceia, ele deixou este mandamento para ele fosse lembrado, para que ele fosse lembrado até que ele viesse. Olha que coisa maravilhosa. Ele queria participar daquela última Páscoa com seus discípulos. Ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ele já sabia tudo de antemão o que ele teria que passar. E o seu momento chegou. Então ele partiu o pão, deu aos seus discípulos, pegou o cálice, partiu entre os seus discípulos e disse para comer e beber, que aquilo era o seu corpo e seu sangue. Mas então ele instituiu aquilo para que fosse praticado em memória, para que não entrasse no esquecimento, em memória do seu sacrifício, do preço pago. A história de Israel deveria ser contada por todas as gerações,
passando de geração para geração, de geração a geração, a sua libertação através do profeta de Deus, Moisés. A ceia é uma testificação da nossa libertação do pecado. É uma testificação de que nós fomos resgatados através da morte do Filho de Deus. Olha, que lembrança gloriosa. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Volta. Você conhece a história do filho pródigo. Está narrada em Lucas, no capítulo 15 de Lucas, começando no versículo 11. E então aquele homem, o jovem, o mais novo, recebeu aquilo que ele pediu e ele se foi. E ele esqueceu da casa do pai. Então ele tinha a sua parte da herança. Então ele tinha tudo. Ele tinha amigos, ele tinha dinheiro, ele estava gastando o seu dinheiro na boemia. Mas, como tudo passa, né? A saúde passa, a doença passa, e lá passou a riqueza dele. De repente ele se encontrou numa situação de estar querendo comer o que os porcos comiam. Já não tinha mais seus amigos. Mas houve algo que aconteceu com ele. A sua memória funcionou. E em certo momento, ele caiu em si. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si, lembrou da casa do pai e tomou uma decisão. Abandonou a casa do pai, abandonou o companheirismo dos irmãos, abandonou tudo, pensando que seria melhor lá fora. Mas lá fora também chove. Lá tem problema demais, na casa do meu pai, lá fora tem problemas. Nem tudo vai ser como você pensa. Você vai encontrar problemas. Lá fora às vezes chove, né? Lá vai ter lugar, hora que você vai ter que refletir um pouco. E aquele filho pródigo parou, pensou, falei, o que eu fui fazer? Mas ele caiu em si, lembrou-se e tomou uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha que decisão perfeita. Ô pai, eu saí porque o fulano fez isto. Ô pai, eu saí porque a fulana fez aquilo. Eu saí porque o irmão tal me tratou dessa forma. Eu saí porque a irmã tal falou assim de mim. Eu saí porque o Senhor estava colocando muita coisa para mim fazer, para o meu irmão nada. Ou vice-versa. Meu irmão estava achando que mandava em mim. Eu saí. Não foi isto. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, Adão, comeste do fruto que eu falei que não comeste, a fruta que diz que não, foi a mulher que tu me destes.
Eva, porque você foi a serpente. A autorresponsabilidade, hein? Nós estamos ouvindo aí, tanto assim, né? Pastor Júnior levando nós a assumirmos o que realmente a culpa do nosso fracasso, a culpa do isso, daquilo, mas não passar, terceirizar. É porque você não estava dentro. Quando Jesus trouxe o seu sermão no João 6, eles disseram, duro, esse discurso é muito difícil, quem vai poder resistir isto? Quando Jesus trouxe o discurso sobre o casamento, os discípulos olharam para ele e disseram, Senhor, se for desta forma aí a condição entre o homem e a mulher no casamento, então é melhor não casar. Então, agora talvez Jesus dá uma chance, uma refrescada. Jesus diz, quem puder receber essa palavra, receba. Quem não puder, não receba. Fique solteiro. Mas a palavra é esta. Não será mudada. Agora veja que há muitas mudanças pelos homens, né? Mas Jesus nunca mudou. O pai nunca mudou. O pai tinha saudade dos filhos? Do filho tinha, mas ele não foi atrás dele. O filho tinha que aprender. Ele levantou e foi. E quando chegou lá, o comportamento dele foi de assumir a sua responsabilidade, foi de assumir a sua falha, foi de assumir a sua culpa. E o pai, quando o viu vir, ele correu ao seu encontro. O pai o viu de longe ainda, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Assumir é o grande passo do sucesso. Se ele tivesse voltado acusando fulano, beltrano, seja lá quem for, eu volto se o senhor dispensar o fulano. Eu não gosto daquele funcionário, eu não gosto daquele outro. Se o senhor dispensar ele, tirar ele disso, aí eu volto. É diferente a decisão, meus irmãos. É diferente. A conversão é diferente. Ele assume o que é. Todos os verdadeiros convertidos, através do olhar de Jesus, ele simplesmente mudou de vida. Ele assumiu, o culpado sou eu, o culpado sou eu. O publicano batia no peito e dizia, miserável homem que sou, que não sou digno. Não tinha ninguém para ir acusar. Eu sou o culpado, eu errei, eu fiz o que não deveria ter feito, eu te abandonei, Pai. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. O arrependimento faz isso com a pessoa. Não procura achar culpado ele, mas ele vê que ele é o culpado. Assuma. Se todos tivessem esse perfeito arrependimento, assumir a sua responsabilidade, a sua culpa, e correr para a casa do Pai, porque o Pai estava esperando de braços abertos. Agora vejam, e como acontece com Jesus, quando alguém assume a sua culpa, mas não tenta lançar a culpa, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu filho, foi minha esposa, foi meu marido.
mas assume e corre para o braço do Pai. O Pai tem um lugar especial. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Pense nisto. Lembrar-se de onde caiu, lembrar-se de onde você perdeu a paz, a alegria. E não te esqueças dos benefícios do Senhor, pois é Ele que sara as tuas feridas, é Ele que perdoa as tuas iniquidades, é Ele que renova as tuas forças, é Ele que te fortalece, é Ele que te cura, é Ele que te anima, é Ele que dá o pão de cada dia. Deus nos abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.